Vamos orar novamente. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que podemos estar aqui para louvar, para te adorar, para te engrandecer e afirmar que tu és bom. Te entregamos a ti, ó Deus, esta noite, essa mensagem, esse estudo, para que fale aos nossos corações. E nós te damos graças a ti por isso, em nome de Jesus. Amém? Como vocês estão sabendo, há poucos dias atrás, há menos de 20 dias atrás, o Brasil passou por um luto. E diante daquela situação, através daquilo que nós vimos, aquela cena do avião que caiu em Vinhedos, uma cidade do interior de São Paulo, e onde foi uma catástrofe, foi uma tragédia fatal para aquelas 62 pessoas que estavam dentro daquele avião. E havia muita gente aí, muita gente jovem, não era só pessoas idosas. E havia um grupo de 16 médicos que estavam indo num congresso de oncologia, congresso sobre câncer em São Paulo. Também a perca foi grande. Então, principalmente o estado do Paraná teve uma perca muito grande. Aqui do Rio Grande do Sul nós tivemos 3 pessoas também. E uma das aeromoças era do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Tivemos um empresário do Vale dos Sinos, Campo Bom, mais uma mulher na região da fronteira também. O fato é que a morte não avisa quando ela vai chegar. E a morte não tem pré-aviso. E a morte também não parece não respeitar a fila da natureza. Ou seja, ela não espera você ter uma certa idade. Por exemplo, não dá para morrer antes dos 30, porque seria muito injusto. A morte não tem esse respeito. A gente enterra criança de 5 anos e enterra criança de 5 meses. Também é verdade que tem gente que tem 95, fadigados, imploram para morrer e não morre. A morte não nos é respeitosa e não nos dá pré-aviso. Na verdade, é que muitas das coisas que acontecem não aparecem na nossa vida nos avisando. As coisas simplesmente acontecem. E a morte é uma delas. E o Evangelho de Jesus não nos conta o dia em que você vai morrer, mas dá para a gente muitas dicas de como é que a gente vive hoje preparado para a morte. Porque passar pela vida sem pensar nisso é deixar a vida levar do jeito que ela quer, né? Tem uma música aí que vocês conhecem muito bem a letra, que não é muito a melhor forma de pronunciar, deixa a vida me levar, né? Porque passar pela vida sem pensar isso é deixar a vida levar do jeito que a gente quer. Mas quando você está consciente da morte, você está consciente da sua finitude, você vai levando a vida de outro jeito. Por isso eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aqui Jesus conta a parábola das 10 virgens. E no capítulo anterior, capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus a respeito do fim dos tempos, né? Que dia o Messias vai chegar? E Jesus responde para eles: ninguém sabe o dia e nem a hora, a não ser o Pai que está nos céus. E aí Jesus conta para eles esse capítulo 25, que nós vamos ler, do versículo 1 até o 13, sobre essa parábola que vocês até conhecem, né? Das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas lamparinas, algumas traduções dizem candeias, né? Suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram azeite, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias, com suas lamparinas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito:
O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu azeite, um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É verdade que não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Nós sabemos que está próximo e está muito próximo. E a minha esperança é não morrer de velho. E a gente também não sabe o dia e a hora que a gente vai se encontrar com Ele, talvez na nossa morte. O fato é que não dá para saber o dia que Jesus vem e nem o dia que a gente vai. Mas dá para saber que isso um dia vai acontecer. Isso vai acontecer. E a pergunta que fica para nós é: no dia que isso tiver que acontecer, qual será a nossa reação a esse encontro? Porque o texto diz para nós que das 10 virgens, 5 são insensatas e 5 são as prudentes. As insensatas são insensatas porque não se prepararam para a demora do noivo. Elas não levaram óleo, não levaram azeite junto com elas. E aí o noivo demorou mais do que o esperado. E as lamparinas delas foi se apagando e não tinha mais como manter acesa aquelas velas. Já as prudentes levaram óleo a mais. E por terem uma reserva, a chegada atrasada do noivo não as impediu de, quando o noivo chegasse, de terem suas velas acesas. E a pergunta que fica para nós é: qual a diferença na prática entre uma insensata e uma prudente? É o óleo, é o azeite. E o que é que significa esse óleo, esse azeite? Muita gente pensa que esse texto, o óleo, tem a ver com o Espírito Santo. É gente cheia do Espírito Santo. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. E para ver o que está dizendo, nós vamos para Mateus, capítulo 7, do versículo 24 em diante até o 27. E nós vamos ver o que Jesus nos diz aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Na boca de Jesus, a diferença entre o prudente e o insensato é que o prudente, quando ouve a palavra de Deus, ele põe no coração e a obedece. O prudente, quando ouve o que Jesus tem a dizer, ele guarda no coração e faz aquilo virar prática. O prudente é aquele que aplica as palavras de Jesus na sua conduta. Já o insensato não. O insensato é aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as guarda no coração. E diante da vida faz as escolhas da vida como se não tivesse escutado Jesus.
E esse texto, Jesus está explicando para nós a diferença entre o prudente e o insensato, é que aquele que guarda óleo para o momento da espera são atitudes que nós tomamos na vida enquanto obedecemos a Jesus. E o que faz o óleo secar das insensatas e que, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, não fizeram o que Jesus propôs para o caminho. Então, para Jesus, a diferença do prudente e do insensato é o prudente ouve as suas palavras e pratica. E o insensato não. Ele ouve as palavras de Jesus e não as pratica. E aí, quando chega o dia do encontro com o noivo, porque o noivo vem, ou o encontro com a eternidade, porque chegou o dia da sua morte, o insensato se sente despreparado. O insensato se desespera. O insensato é aquele que, diante da volta de Jesus, ou diante do seu túmulo, ele olha para trás e percebe que teve coisas que ele deveria ter feito e não fez. Ele olha para trás e percebe que muito do que ficou, ele deveria ter dado mais atenção ou deveria ter feito diferente. Por exemplo, Jesus falou para perdoar. Ele olha para trás e percebe que não conseguiu perdoar. Ele lembra do pai, ele lembra da mãe, ele lembra do chefe, ele lembra do filho, lembra das filhas, ele lembra do cônjuge. Ele ou ela começa a perceber que, olhando para trás, se tornou insensato quando, ouvindo as palavras de Jesus, preferiu seguir os seus próprios passos. O insensato é aquele que, diante da volta de Jesus, ou no dia da sua morte, ele vai morrer sabendo que está em falta. Sabendo que está em falta. Ele se aproxima do túmulo sabendo que deixou coisas para trás. Ele está morrendo arrependido. Deveria ter feito. Deveria ter feito. O que Jesus está propondo para nós através dessa parábola é que gente distraída fica sem óleo, fica sem azeite. O que nós precisamos é de vigiar, de ficar atento, né? Não espere chegar o dia que a morte bate na sua porta para você lembrar o que você devia ter feito, porque você já ouviu e o que você devia fazer. Você já sabe o que deve fazer. E em contrapartida com o prudente, que recebe o noivo completamente diferente, ele está preparado. O que para um insensato é só desespero e é infernal, né? Para o prudente é alegria. Ele deseja essa hora. Ele sabe que chegou a hora e ele tem óleo, ele tem azeite. Ele ouviu as palavras de Jesus e ele as cumpriu. Ele sabe que pediu perdão para quem tinha que pedir perdão. Ele liberou perdão para quem tinha que liberar perdão. Liberar quer dizer que tinha que perdoar, né? Ele abraçou quem tinha que abraçar, porque ouvindo as palavras de Jesus, as seguiu, as cumpriu. Gente que está satisfeito diante da morte e a morte não o assusta. Ninguém sabe a hora da morte nem da volta de Jesus. E se a gente não estiver preparado para isso, podemos ser surpreendidos. Surpreendido como aqueles 62 mortes daquele avião que em Vinhedos há poucos dias atrás. Eu podia citar outros exemplos, muitos exemplos. Eu mesmo, esse último mês, eu perdi um cliente cada semana. São pessoas de idade, sim, mas teve gente jovem também. A morte está aí, a morte está batendo. Ninguém sabe a hora da morte e nem da volta de Jesus. E se a gente não estiver preparado para isso, podemos ser surpreendidos. Eu repito isso. Surpreendido como aquelas 62 mortes, né? Então a morte é sempre vista com maus olhos. Entretanto, quando ela vem de repente, aí que ela conta o tamanho do nosso fim. O tamanho do nosso fim, porque é o fim. E muitas pessoas vão cair a ficha aí.
Mas o Evangelho conta para nós que dá para viver uma vida preparada para esse dia. Você não vai fugir desse dia como o diabo foge da cruz, né? Porque você não foge, porque você é prudente, porque você sabe que não está devendo perdão, você não está devendo amor às pessoas à sua volta, você está com a consciência tranquila diante de Jesus. Sobre esta experiência, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6, diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Paulo está pronto para morrer. A vida passa tão rápido, a vida é como um sopro, e essas palavras de Paulo também podem ser minhas e suas. A minha partida está próxima, Paulo está dizendo. O noivo está vindo, está pronto, está perto. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha a prudência de Paulo diante da morte, que sabe o que deve ser feito. A luta que me foi dada para lutar, eu lutei. Fiz tudo o que deveria fazer enquanto eu vivo. É verdade que muita gente vive esperando morrer, enquanto outras, pessoas morrem enquanto vivem. E eu não quero ser alguém que vive para morrer, né? Eu quero morrer porque eu vivo. Então ele diz, eu combati o bom combate, ou seja, na porta da morte eu não quero olhar para trás e pensar. Eu devia ter guardado azeite. Eu devia ter escutado as palavras de Jesus antes e não escutei. Eu deveria ter liberado perdão para aquelas pessoas antes e não liberei. Eu deveria ter abraçado meu pai aquela vez e não abracei. Eu deveria ter mandado aquela mensagem aquele dia e eu não mandei. Eu deveria ter feito aquele almoço lá em casa e não fiz. Devia convidar fulano, beltrano, não fiz. Eu deveria ter feito e não fiz. Eu não quero essa experiência insensata diante da morte. Antes da pandemia eu visitava o hospital seguido e depois eu parei. E agora estou começando a retornar. Ontem de tarde, depois do salão, saí às 5 horas, fui para o hospital. Porque tem interesse horário para visita, das 8 às 9, meio-dia às 2 e das 5 às 6 da tarde. Aí eu fui visitar 4 pessoas. Era para ter visitado uma quinta, mas aí alguém me deu o quarto errado. Gente, vocês não fazem ideia, nesse momento você chegar para as pessoas e lá, como é que você está? Aí você ouve, a pessoa fala, e aí eu costumo dizer, posso orar por vocês? Ninguém nega a oração. As pessoas querem, fazem questão. Tanto que no final elas dizem até, vai lá em casa depois, um dia desses, vamos marcar para ir lá em casa. As pessoas são sensíveis para ouvir uma oração. E ali é o momento de poder falar de Jesus. E ali não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada. Se você visse a vulnerabilidade das pessoas diante da doença, diante da morte, aí eu costumo geralmente ir, se possível, a segunda vez, aí eu oro de novo, se dá para conversar, converso, senão na terceira vez, aí eu não deixo de fazer uma pergunta: o que é que te assusta? O que é que mais te assusta? Eu já contei essa história aqui. O que mais assusta eles não é morrer. Alguns têm medo de sofrer fisicamente, mas o que assusta eles é morrer e não saber para onde ir. Então, tem um momento especial que as pessoas se dão por conta, e tratam isso. E eu quero o que Paulo diz: combati o bom combate. E o que isso quer dizer, combati o bom combate, Então, todas as lutas que vieram, eu combati, eu perseverei. É isso que Paulo diz. Resisti à morte da injustiça, resisti à morte da vingança, resisti à morte do não perdão, resisti à morte do ódio, resisti à morte da violência,
resisti, combati, completei a corrida. E Paulo aqui ainda, ele não tinha terminado a corrida dele. Ele não estava velhinho, fim da vida. Tanto que ainda está escrevendo cartas. E quando Paulo diz completei a corrida, é um pensamento que sua consciência sabe. Você sabe. Se você morrer agora, ou se você morrer daqui 5 dias, ou 5 anos, ou daqui 50 anos, não importa. Ou você acha que Paulo começou a escrever isso daqui 5 dias antes de morrer? Não, né? Você se prepara para a morte vivendo uma vida digna de ser vivida. E nós, cristãos, nos preparamos para a morte ou para a volta de Cristo, sendo prudentes. Quem é o prudente? O prudente é quem ouve a palavra de Jesus e obedece. Qual é a palavra de Jesus, senão a palavra do amor, da misericórdia, da solidariedade, da generosidade, do perdão, de dar a outra face, de resistir à injustiça, do estar ao lado dos necessitados. Esses são os mandamentos de Jesus. Essas são as pessoas prudentes diante da morte ou diante da volta de Cristo. E Paulo continua no versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, e guardei a fé. Guardei a fé. Muita coisa com o passar dos anos vai embora, tá? Muita coisa que eu tinha já não tenho mais. Muitas vontades, muitos desejos que eu tinha já não tenho mais. Inclusive muitas coisas que eu fiz, eu me arrependo. Eu me arrependi e me arrependo. Mas a minha fé eu aguardo. Aqui eu imito Paulo. Ele diz, a minha fé eu guardei. Essa eu aguardo. Qual é a fé que Paulo guardou? A única fé que não tem começo e não tem fim. A fé no que é eterno. Onde nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nunca nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou satisfeito no amor de Deus porque eu sei que mesmo diante da morte, tudo pode ficar para trás, mas no outro lado da morte, o que me recebe é o mesmo amor que me sustenta no lado de cada vida. Esse é o Evangelho de Jesus nos preparando para a morte. E para isso, e para ir para a morte com prudência, sem deixar para trás o que deveria ter sido feito. Então, o dia em que você deve fazer o que deve ser feito, não se chama amanhã. Só pode ser hoje. Só pode ser hoje. Para quem é que você tem que ligar hoje? Para quem você tem que mandar um e-mail hoje? Talvez a pessoa que você precisa liberar perdão ou perdoar já morreu. Se isso aconteceu, você vai fazer isso diante de Deus. E liberar isso que está dentro de você, te aprisionando, te pesando, com medo da morte por estar levando esse rancor com você. O dia é hoje. O dia é agora. Paulo continua no versículo, nós lemos 6, o 7, agora vamos para o 8 e o último do que Paulo diz aqui. Diz o seguinte, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que você faria se soubesse que você teria só mais um ano de vida? Muitos iam dizer que sairiam viajando por aí, né? Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Se você tiver mais um ano de vida, o Evangelho está te chamando para que você seja prudente, ouve Jesus e siga Jesus. Ouve o Evangelho e segue o Evangelho. Tem uma judia, o nome dela, se você quer fazer uma pesquisa, é Anne Frank. Ela escreveu no diário dela, no momento em que ela conviveu no Holocausto, e no diário dela ela escreveu o seguinte, que tem mais flores nos velórios do que no dia a dia, porque o remorso é mais forte que a gratidão.
E realmente, reparem os velórios. Qual é o remorso que você teria hoje, à noite, se não pudesse mais voltar atrás? Se Jesus voltar hoje à meia-noite, qual é o remorso que você olharia para trás, se sentiria insensato porque você deixou de fazer o que você sabia o que tinha que fazer? O dia é hoje. Você só tem hoje. Amanhã? Bom, eu não faço ideia que vai ser amanhã e nem você. Por isso eu volto a dizer, da mesma forma que ninguém sabe quando Jesus vier até nós, da mesma maneira ninguém sabe a hora e nem o dia que daremos o último suspiro nessa vida. Por isso o Evangelho da vida de Jesus é o Evangelho que nos ensina a viver diante da morte. E diante da morte, a vida não fica com medo, ela não ganha força, não ganha intensidade. A vida ganha intensidade, a vida ganha força. Então, qual é o conselho do Evangelho para nós diante do conceito da morte? A gente sabe que a morte não respeita a idade, ela não respeita sonho, ela não respeita propósito e ela não respeita avião. O que se sabe é que vamos morrer. Quando? Não se sabe. Por isso o Evangelho, o conselho do Evangelho é que sejamos prudentes, porque quando chegar à meia-noite, a morte bater na sua porta, você não precisa olhar para o outro e dizer: você não quer me dar um pouco do seu azeite? Você não quer me dar um pouco do seu óleo? A pessoa vai falar: eu não tenho como te dar o meu óleo para você, porque o óleo da minha vida são as escolhas que eu fiz. Ou seja, eu não posso obedecer a Jesus por você. Eu não posso ir lá pedir perdão para essa pessoa que vem na sua mente agora fazer isso. Eu não posso fazer isso no seu lugar. E nem a pessoa que está sentada ao seu lado pode fazer isso. Eu não posso fazer isso e nem Jesus pode fazer isso por você. Essa parábola é Jesus falando para nós que nossas escolhas são nossas escolhas e que ninguém pode escolher por nós. Não dá para transferir a escolha que eu fiz para mim para você. Não dá para você obedecer Jesus para mim. Não tem como eu amar o seu inimigo por você. Não tem como eu perdoar o seu pai por você. É isso que diz para nós a parábola das 10 virgens. A prudência é intransferível. O que eu posso dizer para você é o seguinte: não esquece de sair de casa com óleo. Leva azeite. Leva prudência na sua vida com você. Não esqueça das palavras de Jesus. Siga Jesus com todas as suas forças. Se Jesus disser, vire à esquerda, vire à esquerda. Ah, mas eu vou virar à direita porque eu vou me encontrar com aquele desgraçado ou com aquela desgraçada. Se Jesus diz voltar à esquerda, vai à esquerda. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Se Jesus diz para perdoar, perdoa. Ah, mas aquela fulana, aquele Beltrano, perdoa. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Conviver com remorso é triste. Não tem flores que vai te tirar do remorso. Não tem. Siga Jesus. Seja prudente. Você terá paz diante da sua morte ou diante da volta de Jesus, que deve ser em breve, e diante das pessoas à sua volta. Que seja assim. Nós, como o povo de Cristo, não pensamos só na morte, na ressurreição dos mortos, mas que já hoje a gente vence a morte ou a vinda de Jesus indo na direção dela sem temê-la, sem medo. Porque sabemos no nosso coração que aquilo que deve ser feito estamos fazendo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Senhor, nós sabemos que esse não é o assunto doce para se tratar, mas nós precisamos tratá-lo, porque sabemos que um dia vai acontecer. Por isso, Senhor, nos ajude a tratar aquilo que precisamos tratar, aquilo que precisamos fazer.
porque queremos estar contigo na tua glória. Nós ansiamos, ó Deus, para estar na tua presença. Ó Deus, quantas pessoas desesperadas que não sabem para onde vão quando morrem. Senhor, quantas pessoas que estão nessa situação, nos ajude a poder ajudá-las. Mas primeiro, nós precisamos ter essa convicção de termos olhos, de termos aquilo que mais precisamos no nosso coração, a paz de termos um relacionamento contigo e fazermos aquilo que é a tua vontade e que isso venha te glorificar. Senhor, nos abençoe nesta semana, abençoe aquelas pessoas que também não vieram hoje por uma razão ou por outra. Pai, nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?